Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. Hoje vamos conversar sobre um tema que tem sido cada vez mais frequente no nosso dia a dia: saúde mental. Por que é tão importante cuidar das nossas emoções? Em 2017, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde já apontava que mais de 26% dos brasileiros tinham diagnóstico de ansiedade. Tivemos a pandemia e mesmo antes disso, a revolução tecnológica mudou o jeito de nos relacionarmos. Hoje vivemos na sociedade do cansaço, onde a depressão é o mal do século. Borderline, síndrome de burnout, o que tem cura, o que não tem cura. Qual o limite entre o medo e a síndrome do pânico? São tantas questões e tão pouco acesso às informações preventivas que a maioria das pessoas fica mesmo sem saber o que fazer. Nesta edição, vamos conversar com Catarina Bogeia. Ela é psicóloga, psicanalista e cofundadora da plataforma Saúde Mental para Todos, para tentar responder algumas perguntas. O Toda Mulher está no ar. O Toda Mulher de hoje recebe Catarina Bogeia. Ela é psicóloga, psicanalista e cofundadora da plataforma Saúde Mental para Todos. Seja muito bem-vinda, Catarina, ao Toda Mulher. Muito obrigada, Márcia. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, antes da gente começar a nossa conversa, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre saúde mental. Minha saúde mental? Na verdade, nem tem muito problema, porque nada me estressa. Então, só exercício mesmo e nada mais. E você conhece alguém que tem ansiedade ou depressão? Sim, sim. Qual a importância de se debater esses temas? Acho que tem muita importância, né? Porque tem muita gente que às vezes tem e nem sabe que tem. Eu sou hipertensa e diabética e cuido muito bem. Da melhor maneira que eu posso. E você conhece alguém que tem ansiedade ou depressão? Não, graças a Deus não. Sim, eu mesma já tive. E como é que foi? Foi horrível. Só quem já passou sabe, né? Os sintomas são muito sem explicação, não tem nem como explicar. Então, Catarina, muito obrigada novamente pela tua presença no Toda Mulher. É um imenso prazer falar sobre esse assunto tão necessário. Eu também quero agradecer as pessoas que gentilmente responderam às nossas perguntas. E começar falando sobre algo que é importante, que tem uma mulher como protagonista. Na década de 1940, aqui no Brasil, foi uma mulher, a enfermeira Nice da Silveira, que revolucionou a maneira de cuidar de pacientes que eram atirados nos manicômios e recebiam tratamentos agressivos e desumanos nessas instituições. Dentro desse contexto, muitas mulheres foram condenadas a morrer nessas instituições, porque elas não seguiam padrões naquela época. Até hoje existe preconceito em torno desse assunto. Por que é tão urgente, Catarina, desmistificar essa história da saúde mental? Márcia, como você começou falando, a gente está num cenário brasileiro em que o Brasil está no ranking de país mais ansioso do mundo e também entre um dos mais deprimidos do mundo, especialmente quando a gente trata de mulheres. Se a gente está falando de mulher, a gente ainda está falando de mulheres que estão sobrecarregadas, de mulheres que estão lidando com dupla e tripla jornadas de trabalho, Exato. Que estão lidando com o trabalho CLT e também, ao chegar em casa, ter que lidar com a casa, com os filhos. E, posteriormente à pandemia, esse cenário de adoecimento psíquico, ele agravou ainda mais, porque foi um quadro de isolamento global. O Brasil foi um país extremamente afetado pela pandemia, então a gente viu um cenário em que esses dados de que o Brasil era o país mais ansioso do mundo, esse dado é de 2017, agora a gente tem um cenário ainda mais catastrófico quanto a isso. E é verdade, assim, o que a gente compreende? A questão da mulher, não é? Porque a gente está vivendo num momento que a sociedade está extremamente exigente para o trabalhador em geral. Você tem que produzir muito. Existe aquela pressão que já
mesmo da sociedade com relação à mulher, é uma questão cultural. Além de tudo, a mulher, desde que nasce, ela é ensinada a se sentir culpada. É isso que agrava, né, a questão da ansiedade, da depressão na vida das mulheres, não é, Catarina? Com certeza, exatamente como você falou. Então, essa mulher, a gente está num cenário cultural brasileiro em que as pessoas são extremamente exigentes. O Brasil é um país em que as pessoas, a gente se preocupa com a nossa imagem, com o nosso eu, com como a gente vai se apresentar para o outro, como a gente quer se enxergar. E a gente tem talvez até uma inflexibilidade para lidar com as frustrações quando a gente mesmo se decepciona, quando a gente não sai de acordo com o que a gente esperava de si mesmo, quando o outro não sai de acordo com o que a gente esperava de si mesmo. E como eu falei, esse cenário ele se agrava ainda mais quando a gente está falando de mulheres, porque a gente está falando de mulheres sobrecarregadas. Então, é um país em que a gente vai ter toda essa dificuldade de lidar com a frustração, de lidar com as relações e, consequentemente, um agravamento de adoecimento psíquico que favorece o isolamento, que agora não é mais sobre a pandemia, mas um isolamento que vai acontecendo naturalmente justamente com esses processos que a gente não vai conseguindo administrar bem. E aí, quando é que a gente começa a ter que se preocupar em cuidar da saúde mental? A gente sabe, por meio da psicanálise, né, Freud descobriu que desde criança, aliás, desde quando você talvez está na barriga da mãe, já os traumas, né, acumulados podem te trazer prejuízos futuros. Quando é que começa aquele cuidado? Quando é que você tem que se preocupar realmente com a saúde mental do seu filho, por exemplo, de quem convive com você? Mas a gente precisa estar atento aos sintomas. Então, você precisa ver, a gente está agora nessa semana que está debatendo a questão da conscientização da síndrome do pânico aqui na Assembleia Legislativa. Então, a gente precisa saber se está com um quadro de ansiedade, se está com um quadro de isolamento, se as suas relações elas estão prejudicadas. Se você está com suas relações, sejam elas laborais, sejam elas familiares, se você está com essas relações prejudicadas, está com sintomas de sudorese, sintomas de palpitação, a síndrome do pânico, por exemplo, ela é um quadro de ansiedade muito elevado em que não tem nenhuma representação psíquica simbólica para se falar dessa ansiedade. A gente não consegue entender, não consegue reconhecer um fator externo que cause isso. Então, fica muito no corpo, na sensação corporal. Então, com essa questão de aceleração cardíaca, com a questão de sudorese, com a questão desse medo da morte, com a despersonalização, a sensação de saída do próprio corpo, de não reconhecimento na frente do espelho. Então, tudo isso, dependendo do agravamento, mas, como você falou, o ideal é que justamente a gente reconheça de maneira mais precoce esses sintomas para que a gente possa buscar ajuda o mais cedo possível, para que a gente possa justamente mudar esse cenário brasileiro em que a gente está tão adoecido. E a partir de que idade, por exemplo, uma criança de 5 anos já pode apresentar sintomas de ansiedade? O que acontece? Pode sim, pode sim. E geralmente quem avisa aos pais é a escola. Como que avisa? Falando, essa criança de repente, ela está tirando notas baixas, essa criança de repente, ela está mais agressiva, ela está mais isolada, ela está diferente com os amigos. Então, essas crianças, elas vão mostrando ali, no dia a dia delas, no brincar, alguma coisa diferente. Seja na criança, no adolescente, no adulto, no idoso, o que a gente vê é algum estranhamento, alguma coisa que sai da sua rotina. Como é que a gente vai reconhecer, então, se essa pessoa está entrando no adoecimento e também porque quando o adoecimento ele está muito mais agravado, muito mais avançado, fica talvez um pouco mais fácil de reconhecer, tanto você mesmo reconhecer, quanto a sua família. Mas quando ele é muito inicial, às vezes fica mais complicado. Então, a sua pergunta é justamente como a gente faz para reconhecer nas crianças, e a gente pode pensar até nos adultos e nas outras idades, a gente vai pensar em fatores diferentes do nosso dia a dia. Então, você reconhece, essa criança mudou aqui um comportamento e é uma mudança que prejudica ela em alguma instância, ou a gente mesmo como adulto, a gente fica prejudicado em alguma instância. Você está com dificuldade de lidar com as suas relações, anda brigando muito, anda se irritando muito com os amigos, se irritando muito no trânsito, a gente pode ir percebendo com esse estranhamento de si. Então, a gente precisa ir percebendo como que está o nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso numa sociedade hoje, no nosso dia a dia que é tão corrido,
tão estressante, porque às vezes você chega em casa, né, e só quer dormir, só quer descansar, e às vezes falta o tempo para o diálogo com o adolescente, o jovem, não é, que geralmente tem sido a maior vítima desses problemas que são mais recentes, do aumento da taxa de suicídio, por exemplo. A gente vê muito nessa faixa etária, a depressão. Como é que a gente percebe isso? Como é que a gente consegue fazer isso, na verdade? Márcia, nesse caso... É um desafio, não é, Catarina? É um grande desafio coletivo, é um desafio enquanto sociedade, porque a gente vai pensar não só em políticas públicas voltadas para a saúde mental, que a gente está vendo agora um investimento quanto a isso, como a gente está vendo da questão da ministra, que está investindo bastante nessa área, é uma pauta que está sendo cada vez mais discutida, e eu acredito que aqui, por exemplo, abrir esse espaço para a gente poder conscientizar, para a gente trabalhar, de certa forma, com psicoeducação, é uma grande maneira da gente poder reverter esse quadro de adoecimento dos adolescentes, para a gente pensar, como você falou, é um cenário em que os adultos, eles estão sobrecarregados, estamos trabalhando todo o tempo, não temos tempo para se relacionar dessa forma mais informal, dessa maneira mais informal. A gente não tem tempo para conversar com filhos, com os familiares, mas é importante que a gente, como sociedade, possa repensar esse tempo que parece se esvair dos nossos dedos. E é importante também que a gente pense nessa questão da psicoeducação como uma ferramenta para que a gente possa perceber anteriormente, precocemente, quando tem alguma coisa estranha no nosso dia a dia. Pois é, e antes se dizia que a televisão tinha ocupado o espaço da educação dentro da casa, do lar, não é? A família precisava sair, deixava a criança ali à mercê da televisão. Hoje é a internet, o perigo da internet. E esse uso exagerado das telas também provoca esse isolamento nos jovens? Sim, acredito que sim. Mas como é uma coisa muito nova, a gente ainda vai precisar ver no decorrer dessas grandes mudanças, como é que isso está afetando a nossa sociedade, cada um de nós individualmente e coletivamente. Mas eu acho que a gente já pode apostar que sim, que favorece um isolamento, favorece essa dificuldade cada vez maior de se relacionar com um outro. A gente também fala na psicanálise que nas redes sociais a gente tem um engrandecimento do eu. Por quê? Porque a gente está escondido. A gente não está ali lidando com o outro frente a frente, fica mais fácil de dizer o que se pensa e favorece a intolerância, favorece o bullying, né? Favorece o bullying, favorece você viver numa bolha e achar que o mundo é somente como você pensa e você fica cada vez mais inflexível para lidar com a diferença, com as adversidades, com a falta de controle. A gente está vivendo num ambiente que parece muito controlado e que na realidade não é, porque a vida ela não é tão controlada assim. Inclusive porque é efêmero, não é? Hoje é algo que faz sucesso, que você tenta acompanhar numa velocidade. Bauman fala de uma sociedade líquida, que tudo é um grande evento e de repente não é mais nada. Não é? Então, assim, é complicado para qualquer ser humano, inclusive a criança que ainda está numa formação, ainda não é maduro o suficiente para entender esse movimento, para de repente cair nessa ansiedade de querer ser como todos são. Porque esse comportamento de viver em grupo, isso é do ser humano. Você querer ter a sua turma é do ser humano, viver em sociedade do ser humano. Mas que sociedade é essa que a gente está vivendo? Porque a gente não tem mais fronteiras, nem limites, não é? E eu queria que tu me falasse agora, antes da gente ir para o intervalo, qual que é a diferença, o que é a depressão? Ela tem uma diferença da ansiedade ou uma está ligada à outra? Porque tem gente que fala que depressão ainda escuta, né? Hoje em dia a gente ainda escuta. É um estigma muito grande. É um estigma muito grande. Qual que é o principal sintoma da depressão? A depressão a gente pode talvez classificá-la como um quadro de inibição diante da vida, diante das relações. E aí eu falo relações como um todo, ou seja, relação com o trabalho, relação com o mundo, uma falta de investimento libidinal ao mundo, ou seja, o que seria a libido? Essa energia que a gente desprende para o mundo. O desejo de viver, a empolgação, a vontade. Eu acho que é uma palavra que talvez se
seja muito bem alocada aqui. Então, a vontade diante da vida, se essa vontade ela está prejudicada, ela está diminuída, a gente pode começar a pensar num quadro de depressão. Então, quanto menos vontade, quanto menos desejo direcionado para a vida, quanto menos investimento nas relações, sejam elas quais forem, porque cada um vai ter as relações que interessam a cada um. Mas quanto menos investimento diante da vida, a gente pode pensar num quadro de depressão. E o quadro de ansiedade, que às vezes se agrava para uma síndrome do pânico, ele tem a ver com, talvez com essa falta de controle, não tem a ver tanto, às vezes, com a inibição. O medo excessivo também. O medo excessivo, com às vezes com os quadros de despersonalização, com esse pavor de não se saber. Porque a gente está agora num cenário cultural em que a gente espera saber de tudo e ter o controle de tudo. E quanto mais a gente se confronta com essa falta de controle, mais favorece esses quadros de ansiedade. Verdade. E é importante saber que a depressão, ninguém fica depressivo porque quer, Com certeza. Isso é uma questão física até. Exatamente. Hormonal, física. Você precisa de um acompanhamento de um especialista. A automedicação também é um perigo, porque a gente já ouve falar, tem gente que se automedica com remédio controlado, que é um grande perigo. E a gente vai voltar já, depois desse breve intervalo, para falar sobre, inclusive, um trabalho que a Catarina vem desenvolvendo, que torna acessível o acompanhamento das pessoas, não é? A plataforma. Exatamente. Saúde mental para todos. Exato. A gente volta já, vai para um rápido intervalo e volta logo. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais com toda mulher. Neste programa eu converso com a psicóloga Catarina Bogeia. Ela também é psicanalista e cofundadora da plataforma Saúde Mental para Todos. Antes da gente entrar nesse assunto da plataforma, que é super importante, eu queria te perguntar sobre síndrome da impostura. A gente está falando muito sobre a questão da imagem, mas a baixa autoestima também é um problema. Isso agrava também a depressão, né? O que é a síndrome da impostura? Bom, Márcia, o que a gente pode falar sobre, você falou sobre a baixa autoestima. Então, isso também tem a ver com esse engrandecimento do eu, porque isso também tem a ver com essa autoexpectativa sobre si mesmo, sobre uma imagem de si mesmo, sobre esperar que o nosso eu esteja de acordo com o que a gente espera. E a gente estava falando ainda agora sobre essa questão, a psicanálise ela tem a célebre frase do o eu não é o senhor da própria casa. Isso Freud disse lá em 1900. E com o que se inaugura essa frase? Essa terceira ferida narcísica da humanidade, Exato. De que a gente não tem controle sobre quem a gente é. E a gente tem agora, justamente na contemporaneidade, essa cultura de engrandecimento, de se esperar muito de si mesmo. No Brasil, ainda mais, um país extremamente preocupado com a estética, extremamente preocupado com o trabalho, conhecido mundialmente como um país extremamente perfeccionista. E nesse cenário, a gente, então, fica num quadro de achar que pode tudo e que se não faz tudo é porque não quis o suficiente, não se esforçou o suficiente. E isso acaba sendo uma grande agressão contra si mesmo. Acaba sendo uma grande agressão contra si mesmo. E aí você pergunta, então o que seria essa síndrome da impostora? Quando a gente acha que não é aquilo que está se propondo a ser, quando você pensa, eu sou uma grande farsa, só que tem a ver com essa questão de achar que se pode fazer um monte de coisa, de esperar num nível exacerbado de si mesmo e de achar que está desproporcional com o que você está entregando. O que, na realidade, deveria ser de você entender as suas limitações e poder fazer algo diante disso, de não entrar numa crise de ansiedade tão grande por esperar mais de você uma perfeição que não existe, por esperar de você isso do se eu quiser eu posso, se eu quiser e se eu fizer o suficiente eu vou conseguir tudo que eu quero.
E aí, de fato, quando você vai encarar a realidade, quando você vai se defrontar com a realidade, você vai ter suas decepções consigo mesma. E aí, se você não tem uma flexibilidade para lidar com isso, com as falhas, com as faltas que a gente faz aqui no programa, de falar uma coisa que sai da linha um pouquinho, eu não tenho a palavra que eu gostaria de ter. Não ficou do jeito que eu gostaria, Exato. né? Aí fica se culpando o tempo todo, poderia ter feito melhor. Mas como é que a gente consegue fazer isso, né? Sair dessa crise, às vezes eu chamo de crise, né? Uma grande crise. Você começa a se cobrar e aí, de repente, quando você se enxerga, você está numa situação que você mesmo não entende por que você está fazendo aquilo. Como é que você evita o início desse ter uma flexibilidade, Márcia, ter uma flexibilidade consigo mesmo, poder lidar melhor com a castração, que o que é a castração, com as nossas faltas, com o fato de que a gente não pode tudo que a gente quer, que a gente não é perfeito, poder lidar melhor com as decepções, com as frustrações, com o fato de que a nossa própria imagem não é tanto o que a gente espera da gente, e poder aceitar isso, poder lidar, bom, eu não sou exatamente essa pessoa que eu gostaria de ser, mas e aí? O que me movimenta para a vida? O que me mobiliza? Fazer algo que é pela via do desejo. Vamos pensar aqui nessa entrevista, pensar em professores. Você vai dar uma aula porque você deseja dar a aula e não porque você quer dar a aula perfeita. Então é ter uma flexibilização maior com você mesmo, com o seu próprio sujeito e não com o eu, não com a imagem. Porque se você fica fixado, preso, cristalizado numa imagem, no que você quer passar para o outro, você vai se decepcionar ainda mais. E aí que é importante o especialista, não é? E a gente vive num país que ainda o atendimento no que diz respeito à saúde pública é muito precário. Com certeza. Principalmente para aquela classe que não tem acesso, não tem condições, porque, de certa forma, você fazer terapia é caro. É caro. A maioria da população ganha um salário mínimo. Quando ganha, vive num lar que tem 5, 6 pessoas. Exato. Como é que você consegue se equilibrar mentalmente dentro de uma situação que você tem que se preocupar com o que vai comer naquele dia, nem no dia seguinte, naquele dia? E como é que vai escolher, né? E como é que vai escolher? Vai cuidar da saúde mental, tá com um sintoma ali de tremores, de inibição, tá um pouco mais afastado das suas relações, mas aí, como você falou, eu tenho que escolher se eu vou comer ou se eu vou buscar um especialista para isso. E aí a gente tem, como você falou, essa realidade em que o Brasil, as famílias, elas sobrevivem em média com um salário mínimo mensalmente, mais ou menos ali entre R$ 1.400. E, enquanto isso, a gente tem uma realidade em que, de acordo com o Conselho Federal de Psicologia, o valor mínimo cobrado por psicólogos por sessão, mais ou menos, está em torno de R$ 200. Essa conta, ela não fecha. E o que a gente faz diante disso? E o que não é ruim, porque o psicólogo, né, ele está ali para ali também, tem um valor o trabalho dele. Isso. A questão não é o valor que ele cobra. Exato, não é de desvalorização do profissional. O profissional está totalmente condizente, o seu percurso, o seu estudo está totalmente condizente com esse valor. Agora, se a gente tem um setor público que está sobrecarregado, a saúde pública está sobrecarregada e a saúde mental privada, ela é inacessível para a população, o que a gente faz? A gente tem um impasse, a gente tem um grande problema de que o serviço de psicoterapia, ele não chega para a população. Fica restrito a uma parte, uma pequena parte, que é para quem vai poder pagar mais de R$ 800 por mês num tratamento. E aí, se a gente for entrar agora justamente na pauta de saúde mental para todos, é aí que a gente pode pensar numa mobilização de pessoas físicas, de profissionais individuais, podendo fazer aí... E já existem iniciativas, né? A exemplo da sua. E aí, assim, dentro dessa questão, a medicação é cara. Além disso... Né? Além da psicoterapia, a psiquiatria, as medicações. É inacessível realmente, por isso que é importante esse trabalho que é quase solidário, não é? Que é o trabalho que vocês têm feito. Você até falou, num outro momento de uma conversa nossa, sobre a rede solidária. A gente pensar justamente o Saúde Mental para Todos, ele é uma plataforma o quê? Que visa democratizar o acesso à saúde mental. Como eu falei, de certa forma, uma mobilização de pessoas físicas, uma mobilização de profissionais que estão em prol dessa questão da acessibilidade da psicoterapia. E não no sentido de desvalorização do nosso trabalho, porque é preciso que a gente entenda que o nosso trabalho, ele
é muito trabalhoso. Ele é muito difícil, é muito custoso e requer um grande cuidado, uma grande responsabilidade com a população. Inclusive, o profissional consigo mesmo. Você Sim. está ali lidando com as emoções alheias, né, com as questões alheias. Você é um ser humano. Você precisa se cuidar também. Você precisa fazer a sua própria Você análise. precisa fazer a sua própria análise, ou seja, a análise hoje é algo que é necessário para todos. A terapia é como se, hoje, na sociedade que a gente vive, é como se é tão necessária quanto o alimento, quanto a energia em casa. Precisa fazer parte do dia a dia das pessoas. E aí que tem a falha do sistema público que ainda não atende. Que não consegue abarcar todo mundo. Mas é isso, então a gente tem... Tua iniciativa começou justo na pandemia. Justamente na pandemia. Exato. Em 2020, a gente criou, eu e a Enia, que é minha sócia, a gente construiu essa ideia com o objetivo... A gente pensou o quê? Num cenário pandêmico, um cenário de isolamento que com certeza ia prejudicar ainda mais a saúde mental da população, com pessoas que estariam desempregadas, teriam seus salários reduzidos. E anteriormente à pandemia, a gente já pensava, já tinha uma mobilização quanto a isso, mas quando começou a pandemia, a gente decidiu, vamos fazer alguma coisa quanto a isso, vamos criar um projeto, vamos chamar os nossos colegas profissionais da psicologia e vamos embarcar nessa jornada. E até hoje, de 2020 até hoje, a gente atendeu mais de 6 mil pessoas, somos 50 profissionais atuantes na rede e vamos crescer cada vez mais. A gente está ainda agora num avanço tecnológico para possibilitar o crescimento profissional, que tem uma demanda gigante de profissionais que se mobilizam, querem fazer parte do Saúde Mental para Todos, mas a gente precisa agora fazer essa corrida tecnológica para poder abarcar mais profissionais e assim conseguir alcançar cada vez mais pessoas no Brasil, que é um projeto nacional. A minha sócia, ela está lá em Belo Horizonte e a gente tem esse objetivo de atender as pessoas a valores proporcionais. O que é o Saúde Mental para Todos? É fazer com que a psicoterapia ela seja acessível para a população em valores negociáveis e proporcionais à renda de cada um. O que é acessível para você é diferente do que é acessível para mim, Sim. que é diferente do que é acessível para uma outra pessoa. A psicoterapia, ela precisa ter um pouco ali de flexibilidade também para poder alcançar toda a população. É isso aí, meus parabéns. Então, vocês pretendem expandir ainda mais. Sim. Sim. Como é que faz para acessar esse trabalho de vocês? No momento a gente está no Instagram, chama Saúde Mental para Todos, e a gente abre vagas todos os meses, uma vez por mês. E a gente está em construção do site, justamente que é esse avanço tecnológico para que esse cruzamento entre pacientes, que inclusive é um cruzamento bem específico, porque o paciente ele pode dizer se ele é de uma população minoritária, se ele é um paciente com alguma deficiência e quer ser atendido por um psicólogo ou uma psicóloga com deficiência também, que tem esse perfil de identificação, ele pode falar isso lá no nosso formulário. E no site que a gente está produzindo agora, ele também vai poder falar, também vai poder escolher, vai ter ali uma combinação, né? O psicólogo, a psicóloga mais encaixada para você, de acordo com o que você está buscando, para que favoreça a transferência, para que favoreça o vínculo para esse processo ocorrer da melhor forma possível. E aí, diante disso, a gente está avançando nessa construção do site, para que, posteriormente, à construção do site, a gente possa abrir espaço para esses vários psicólogos que querem fazer parte e se mobilizarem pela democratização do acesso à saúde mental. E é importante dizer que, além da tua plataforma Saúde Mental para Todos, existem outras instituições, faculdades, elas têm as escolas, não é, que fazem esse atendimento, até gratuito em alguns casos, algumas instituições. Então, é importante que as pessoas procurem esse serviço. Na internet é possível encontrar serviços acessíveis. É importante que procurem, porque você não pode se descuidar da sua saúde. Isso, a saúde mental é tão necessária quanto o alimento do dia a dia. A cura pela fala. Vamos falar dos nossos problemas. Acumular problemas pode gerar doenças físicas, inclusive, graves. Isso, Márcia. E é tão importante que a gente esteja tendo essa conversa aqui, porque vai favorecer o quê? Que as pessoas se interessem por elas mesmas, se interessem por buscar essa ajuda e se interessem por se conhecer, por entrarem nesse percurso de poder se perguntar de si mesmo, falar de si mesmo, ter um espaço adequado para isso, para poder ter mais
energia e vontade diante da vida. Ok. É sempre bom procurar ajuda. Catarina, obrigado, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi super importante falar sobre esse tema. Toda mulher, né? Todo o público que acompanha Toda Mulher, porque é um programa para todos, está muito feliz por te receber e eu espero que você retorne, que sua plataforma tenha bastante sucesso e que alcance cada vez mais quem precisa. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada por esse convite. Vamos seguir aqui juntas nessa mobilização por essa acessibilidade da saúde mental para toda a população. Ok, obrigada. Toda Mulher fica por aqui. Acompanhe a reprise do programa de hoje em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Tchau!